Meus amados, a paz do Senhor para todos. Feliz e grato a Deus de estar aqui essa manhã também. Estamos aqui no fim da trajetória, né? Esse trimestre, o encerramento, lição de número 13, traz o tema Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família sempre. O tempo vai passando e a gente vai aprofundando o estudo e para algumas pessoas vão perdendo a força da bateria. A gente vai renovando cada vez mais, né? Se fosse para ter um segundo trimestre, um trimestre a mais, falando sobre a família, ainda não era suficiente, tá? O tamanho da importância do que esse tema e aquilo que a Bíblia nos fornece. Então, nessa ocasião, nós vamos estudar basicamente o relacionamento de Jesus com as famílias, especialmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, trazendo aqui também uma visão sobre o valor da amizade, do bom relacionamento, para melhorarmos ainda mais, não só entre família, mas também como igreja e como sociedade. Vai me ajudar aqui, só para registro, Betânia ficava a 6 quilômetros de Jerusalém, era bem próximo. Jesus tinha em Jerusalém o ponto central do seu ministério, ele sempre passava perto ou por Betânia. Então era um lugar onde rotineiramente, costumeiramente, Jesus passava. E o mais importante não era só porque ele passava, porque ele sempre era bem-vindo, bem recebido. Jesus sempre está no culto, mas nem sempre é bem-vindo no culto, não é? Ou numa casa. Jesus tem o prazer de estar em cada família, mas nem sempre a família recebe ele tão bem. Tem tanto prazer de tê-lo como a família de Marta, Maria e Lázaro. Então, me ajude aí, filho, na introdução. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Você tem dúvida disso? Tem coisas que nem uma pessoa do sangue, um irmão, é capaz de fazer e um amigo pode fazer. Não é? É um dos bens mais preciosos. Nós precisamos ter, manter, cultivar boas amizades. E também uma má amizade é um desastre. Então, ter, manter e cultivar amizades, porque é um dos bens mais preciosos da vida. Tem muitas coisas boas que acontecem com o indivíduo por conta de uma amizade. Objetivos alcançados, situações favoráveis, muitas até bênçãos também, elas podem vir através de uma boa amizade. Prossiga. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. Ou seja, não só recebeu uma visita, ela hospedou. Há uma diferença, né? Vocês sabem claramente entre receber um convidado para um momento, uma ocasião, e hospedá-lo. O hóspede sempre dá e prepara as condições necessárias para aquele que está sendo hospedado. Por exemplo, quando a mulher que observava o profeta e passava de frente de sua casa, constatando que era um homem de Deus, e quando recebe em sua casa, ela prepara um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira, né? A escrivaninha, o pote que tinha geladeira, ou seja, ela dá todas as condições para que ele seja isso, se sinta bem. É importante nós compreendermos tudo isso. O bom samaritano ilustra também a forma da hospedagem contra um homem que ele nem conhecia, mas ele levou
pagou e deu a ele todo o suporte necessário para que ele ficasse bem, fosse cuidado até se recuperar dos ferimentos, dos males que lhe haviam sido acometidos. Então, esse é, com certeza, o princípio da hospedagem, tá? As melhores condições para quem está sendo hospedado. Continua. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Muito bem. O valor da amizade, ele tem no relacionamento aqui com Jesus, mas também entre parentes e entre pessoas, indivíduos. É melhor ser amigo do que ser inimigo. Sempre parta desse princípio. É melhor ser amigo do que ser inimigo. Então, invista na amizade e no bom relacionamento. Tem pessoas que tendem a fazer o contrário. Elas lutam para fazer inimizades e criar inimizade. Na verdade, como bom cristão, nós precisamos lutar pela amizade, cultivar as boas amizades, investir na amizade. Essa amizade ela pode render muitos frutos para o reino de Deus. Você imagina uma pessoa que tem um vizinho e esse crente cria inimizade com o vizinho, mas às vezes não é nem o vizinho que cria, é o crente que cria. Olha o tamanho da dificuldade que esse crente está colocando para esse vizinho um dia ser crente. Então ele pode estar pondo um impedimento até na salvação desse vizinho, dessa vizinha, se ele não souber construir boas pontes, né, de relacionamento e de amizade. Vamos pegar dois textos aqui da importância da amizade. Provérbios 17 e Provérbios 18 e 24. Tem muitos textos, separei apenas esses dois para a gente ganhar tempo. Em todo o tempo, ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Em todo o tempo, ama o amigo. Manter a amizade sempre pautada no sentimento do amor, porque além do bem que você faz a essa pessoa, isso pode também trazer um retorno muito grande. Essa expressão em todo o tempo também significa dizer em qualquer situação que ele possa passar, porque aí se descobre também o verdadeiro amigo. Não é somente na hora da bonança, principalmente na hora da necessidade. Tem gente que se gaba, que tem muitos amigos e amigas. Geralmente essa pessoa vive bem, é afortunada, é abastada. Quando essa pessoa se vê em problemas, em desgraça, cadê os amigos? Verdade. A gente vê aqui mesmo, aqui na Uruguai. Cadê os amigos? Às vezes, quem vai lhe ajudar é quem não estava no círculo da sua amizade, das suas amizades. Aquela lista, né? Não estava nessa lista. E a pessoa batia no peito e dizia que tinha. Então, em todo o tempo, porque tem situações boas e ruins, mas o verdadeiro amigo sempre está presente ao lado em qualquer situação, em todas as situações. Seja você amigo assim e tenha você amigo assim também. Tá certo? Na angústia é gerado o irmão. Ele prossegue o texto explicando que esse amigo ele pode se tornar mais do que um amigo. Pode se tornar, além de amigo, um grande irmão. Tem relacionamentos que pessoas do mesmo sangue não conseguem ter uma amizade tão grande como existe com pessoas de outro sangue. Situações que acontecem, problemas que surgem, e às vezes nasce um grande amigo de um grande problema e se torna uma grande amizade que dura pela vida toda. Então, o sábio Salomão coloca muito bem essas palavras e nós devemos estar atentos e abertos para isso. E eu, pela bondade de Deus, já caminhando para 22 anos de vida pastoral, Deus me permitiu morar em várias cidades. Essa aqui é a 9ª cidade, além
na minha cidade natal e também lá em Toritama, no Pernambuco. Deus me ajudou, onde passei, construir amizades. É quase impossível, assim, de um modo geral, principalmente quando tem que dizer não, né? Mas Jesus é bom e Ele sempre tem me dado bons amigos e amigas, e isso tem sido uma bênção, não só durante o tempo que estamos ali, como depois que Jesus nos manda para outro lugar, porque a amizade permanece. E a amizade do salvo, ela é eterna. Ela é eterna. Então, invista na amizade. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Capítulo 18, verso 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Ó, amigo mais chegado do que um irmão. Nós acabamos de falar exatamente isso. E tem situações que assim acontecem e assim favorece. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Eu ouvi um testemunho do cidadão uma vez, que a sua mãe foi descoberta uma doença e passaram um medicamento muito caro para ele. Ele se viu aperreado sem esse dinheiro. E na sua lembrança veio o nome de um amigo que ele tinha. E ele liga para o amigo pedindo ajuda em dinheiro. Aí ele disse: eu não tenho dinheiro agora, mas daqui a pouco eu resolvo esse problema. E aí ele, muito preocupado que o amigo não dava notícia de volta, ligava e nada de atender. E ele, desesperado, volta para casa. Quando chega em casa, ele encontra uma sacola de remédio na mesa. Quem foi que trouxe esse remédio? Foi aquele seu amigo fulano e tal. E ele peleja para ligar e ele não atendia mais. E ele ficou meio preocupado, conseguiu um transporte e foi na casa desse amigo. Só que foi que houve, que eu tento ligar para ti desde aquela hora e não consigo falar contigo. Aí ele diz assim: deu certo lá o medicamento da tua mãe? Deu. Pois é, na hora eu não tinha dinheiro, eu fui vender o celular e fui comprar o medicamento. Bom amigo, né? Então, isso aí é um exemplo Sim. de quem tem um bom coração para ajudar aquele que está passando. Um amigo verdadeiro. Perfeito exemplo. Volta à primeira parte do versículo. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Essa relação de amizade é recíproca, né? É recíproca. Dar, receber e dar. Não é só querer ter um amigo para ser favorecido. É principalmente favorecer o amigo. Porque tem gente que constrói amizades com interesse. Faz de tudo. Faz de tudo e mais um pouco para aumentar o currículo de amigos, mas é só interesse. Pois não, amigo? Eu ensino meus filhos, né? Assim, quando eu tenho oportunidade, eu ensino. Aí eu sempre ensinei para eles o seguinte: político não tem amigo, político tem correligionário. Bom, cabo eleitoral, já prestou atenção que geralmente as pessoas afastadas têm muitos amigos, entre aspas, que a gente está colocando entre aspas, que a gente não sabe. Mas já viu um amigo do mendigo? Já conheceu um amigo de um descamisado? Às vezes, É difícil, não é mais difícil? Uma pessoa rica, famosa, repleta de amigos. Então, boa parte dessa amizade, ou dessas amizades, infelizmente, é a relação de interesse. Às vezes não é nem de barganha, é só de puro interesse, de egoísmo. E tem pessoas que dizem assim: eu não vou ser amigo de pobre porque ele vai querer só sugar de mim. E é um engano, né? Tem pessoas que pensam nisso. graças a Deus, eu tenho certos amigos. Sim. Tinha uma mulher aqui na Uruguaiana, ela bebia muito, mas ninguém sabia. Pouca gente sabia a razão daquilo ali. Olha, ela chegava na minha casa, embriagada, me melava toda, me beijando. Eu não tinha coragem de jeito nenhum de me afastar. E é forte o amor, né? Porque eu queria bem demais ela. Mas isso é muito louvável. É no dia que meu filho morreu,
Me perguntaram, né? Quem não conhecia gente que veio de fora. Sim. Quem é esse ali? Eu disse, é meu amigo. Ninguém nem sabia. Porque ele sempre, já de muitos anos, Sim. sabe? Eu Sim. sempre passou a noite inteira. E estava lá na hora que a senhora precisou. Então isso é maravilhoso. Mas por quê? A senhora cultivou. A amizade precisa ser cultivada. Imagina uma pessoa, eu sou teu amigo. Ele é muito simples, a gente pobre, não é rico não. Sim, sou teu amigo. Aí a pessoa não se importa com você. Na hora que a pessoa está precisando, ô meu amigo, me ajuda. Aí um amigo vai lá e ajuda. Aí ele desaparece. Se esquece de você. Depois de um bom tempo, aí ele procura. Disse, ô meu amigo, me ajude de novo. Na terceira vez, o que é que você imagina? Digo, lá e vem. Não é? Infelizmente está mais papitão, aproveitador. Os ingratos. Graças. Então, na verdade, essa amizade de Jesus com essa família não tinha isso. Era uma amizade pura, verdadeira, sincera. A vida social de Jesus. Jesus foi um ser social e sociável. Não é? Porque o ser humano, ele é social, por natureza. Também é social. Mas Jesus, além de social, era social. Social, viver em sociedade. Sociável é que se relacionava bem com as pessoas. Então Jesus era um ser sociável, como todo crente deve ser. Irmão crente não deve ser chato. Uma coisa complicada é gente chata. Mas tem gente que é chata, é birrento, é fel, não bom aceito, desculpa a expressão. Não é? Tem umas expressões mais modernas, é tóxico, né? É tão salgado que amarga. Salgado que amarga. O crente é para ser sociável. Não precisa também colocar doutorex para esticar a boca, para ficar sempre sorrindo, não é por aí. Mas ser uma pessoa sociável, pessoa bem-humorada, de bom relacionamento. E tem gente que, acho que até Jesus tem dificuldade de engolir, porque é intragável mesmo. Então, só aqui usando o exemplo, é claro que Jesus, ele engole, né? Na expressão aqui bem direta, engole todos, e conhece, compreende e ajuda. E aqui não é uma crítica, isso é só uma forma de melhorar, como cidadão, como pessoas também. Pastor, e por que a pessoa é assim? O que é? Porque a pessoa diz, porque minha família é assim, porque eu tenho sangue assim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou importante. Na verdade, são desculpas muito fajutas. A pessoa, principalmente o adulto, ele tem consciência do que é certo e do que é errado. Ele faz se quiser. Se Cristo vive em mim, eu tenho que imitar Cristo, não a minha família. Aí a irmã levou para um nível ainda mais profundo. É que tem gente que bate no peito, até com um crente, que diz, eu sou assim porque minha família era assim. E onde é que fica Jesus? Jesus não te transformou? Sim, o velho homem não morreu? Não é? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a pessoa se orgulha de carregar um legado desse, de pais, de progenitores, de irmãos, de tios que eram chatos, insociáveis. Não, nós somos cristãos. Jesus disse, aprenda de mim a ser Manso e humilde. ó. Pastor, não sou, pois aprenda de Jesus a ser manso e humilde dele. Isso, sem fingimento, com sinceridade. Fingimento. Teve uma coisa que eu aprendi, que ouvi isso e ficou no meu coração. Será que Jesus está se agradando dessa minha atitude? Será que Jesus faria isso? Sim. Se tivesse, né? Sim. Então, eu sempre olho, às vezes que a gente vai fazer Sim. coisas erradas, né? Será que Jesus se agradou? Sim. Se Cristo vive em mim, Sim. eu sou a imagem dele. Sim. Será que eu não estou Será que ele faria será o que eu estou fazendo? manchando a imagem de Sim, Jesus? sim, sim. Irmã, é exatamente o que a Bíblia diz. Examine-se Pois.
Esse autoexame. Tem um livro que é um clássico, Em Seus Passos que Faria Jesus. Quem conhece esse livro? É um livro extraordinário. E ensina e mostra na prática o verdadeiro cristão. Em seus passos o que faria Jesus? Ou seja, o que a senhora acabou de dizer. Será que Jesus faria assim? Será que Jesus responderia assim? Será que Jesus trataria como eu estou tratando? Então esse autoexame, essa auto-reflexão, ela nos leva a melhorarmos. Isso eu estou dizendo, mas Discípulo de Jesus. não é porque eu não faço, Sim, não é porque sim, eu faço. sim. Aí depois eu examino Perfeito. o que eu faço. Perfeito. Isso é a marca do discípulo de Jesus. O discípulo é o seguidor, é o que imita o mestre, o aluno. E o bom aluno, né? Porque tem gente que senta lá na cadeira, na sala de aula, senta 2 alunos. Um se torna, além de um bom cidadão, um grande profissional, e o outro às vezes cai na marginalidade. Sentado do lado do outro, na mesma cadeira, mesmo ensino, mesma instituição. Mas um decidiu ser uma pessoa sociável, uma pessoa para o bem da sociedade, e o outro decidiu o contrário. A decisão é do indivíduo. A decisão é da pessoa. Então Jesus tinha uma vida social. Relações de Jesus era como qualquer outra pessoa, mas melhor ainda, porque ele investia no bom relacionamento. Pastor, mas Jesus não tinha inimigos? Ele não tinha, mas tinha antipático até em cima do púlpito, com o microfone na mão. Não é? É complicado. Arrogante até com o microfone na mão. Estúpido, intragável até com o microfone na mão. Mas Jesus não era isso. E nós não devemos ser assim. Existe a firmeza, existe a exortação. É um momento que é necessário para uma correção. Mas o normal e o geral é que a pessoa seja amigável, sociável. Jesus era chamado amigo dos pecadores. Alguém procurava ocasião para condenar ele e dizer amigo de pecador. E Jesus dizia, pode aumentar a lista, quanto mais melhor, porque eu sei o que eu vou fazer na vida dele. E é esses que eram excluídos pela sociedade, pelos fariseus, e Jesus se torna amigo deles e faz deles o maior projeto do reino de Deus na terra. Porque o maior relacionamento de Jesus e investimento foi com pessoas. Jesus não investiu em prédio, estrutura, investiu nas pessoas. Reino de Deus é basicamente, prioritariamente, pessoas, seres humanos. Esse é o maior investimento e o legado do Evangelho que precisamos seguir. Então ele foi convidado. Lê o versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ou seja, Jesus foi convidado. Quem é que vai esquecer de Jesus na casa de Jairo? Ninguém. Quem vai esquecer de Jesus na casa de Zaqueu? Zaqueu, hoje me convém pousar Na tua casa. em tua casa. Não era só passar, era pousar. Quem não se lembra, por exemplo, de Jesus no jantar na casa de Simão, que foi leproso? Estava lá. Quem não lembra disso? Quem não lembra da casa onde Jesus passou a morar e a casa era cheia de gente? Porque tem gente que é capaz de mentir para dizer que não está em casa. Mente. Coloca um cachorro bem grande, com a boca bem grande, para espantar. Ixi, pastor, está falando quem cria cachorro? Entendo o que eu estou dizendo. Uma coisa é no quintal, outra coisa é lá para fora. Às vezes o dono é pior do que o cachorro, olha aí. Então tem pessoas que mentem, é capaz de mentir, porque a pessoa não faz o que Jesus está dizendo aqui que ela faz. Então Jesus está na casa de Jairo.
A casa de Jesus está cheia de gente, tanto é que acontece um milagre, precisa o homem descobrir. Jesus está na casa de Pedro, na sogra de Pedro. Você vai ver vários exemplos. E Jesus era esse homem que cultivava esse relacionamento com as pessoas. E nas casas também, claro, ele ia aonde ele era bem-vindo, convidado. Né? Não entrava à força, era onde ele era bem-vindo e era convidado. Mas vamos aprofundar isso aqui. Jesus tinha uma profissão, sim ou não? Imagina Jesus carpinteiro. Na carpintaria chegava lá o cidadão, eu quero encomendar uma porta. Jesus ia fazer da melhor forma, material de melhor qualidade e sendo honesto no preço. Pastor, isso agora vai grego não, é só para dar ênfase, para tu entender. A construção de boas amizades e o exemplo, o testemunho de cristão. Porque tem crente que é aproveitador. Me desculpa, eu preciso falar isso aqui. Entendeu? A mercadoria vale 10, ele quer empurrar 100 de goela abaixo, lesando as pessoas. Então Jesus exerceu a profissão de carpinteiro e era conhecido como carpinteiro. Não é esse carpinteiro, filho de José? Então até isso dava a ele a credibilidade para o bom relacionamento. Porque era honesto, fazia correto. Jesus, eu queria encomendar aqui, Josué no hebraico, queria encomendar aqui uma mesa, não ia colocar gato polento, né? Entendeu, irmão? Imagina um ímpio que descobre que um dia um crente lesou ele. Já pensou? Descobre que o crente conseguiu enganá-lo. Como é que fica a situação? Não é só desse ímpio, não. Sim. Vou comprar e tal dia eu lhe pago. E comprar outro lá na rua atrás. Como é que fica a situação? Não é só do ímpio, não. É do crente mesmo. Então tudo isso depõe contra o verdadeiro testemunho. E Jesus está dando exemplo aqui. Profissão de carpinteiro. E na prática funciona assim, dessa forma. Ou não é? Funciona. Pois não, gente. Por exemplo, se eu sou uma crente, e vou para uma escola, eu sou aluno, e não estudo, e Sim. passo na prova pescando, Sim. tá certo? É errado isso. É falta de ética, falta de moral, falta de pessoa. Começa assim desde pequeno. Sim. Querendo ter vantagem. Passa a perna. Falta de aprendizado. E é muita coisa. Eu sou crente, aí só chego na escola atrasada. Eu sou uma professora, começo a aula às 7, eu chego às 8h30. Sim. Pelo amor de Deus. E quero sair antes de todos. Está tudo errado. Está tudo errado. Acontece. Isso. Então, nesse relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto, aí filho, as de dentro, Da família quanto a de fora. dentro da família e Fora da família. pastor, é mais fácil fora do que dentro. Tem gente que diz, é mais fácil dentro do que fora. Aí vai de cada um. Na verdade, nós precisamos conviver, ou procurar conviver bem, tanto com pessoas de dentro, como com as de fora. E é claro, principalmente com de dentro. Como é que você vai conviver bem na igreja se você está mal na sua família? Reflete. E negativamente. Alguém tem outra opção? Constrói mais banheiro? Vamos lá. Uma coisa simples, pequena, cotidiana. Ah, essa cadeira é minha. Não tem nem o nome, mas isso é a cadeira. Não é? Não pode entrar no meu quarto. O que é que tem nesse quarto assim tão tenebroso, assim, tão escondido? Hein, irmão? Que não pode entrar nesse quarto. Porque tem de tão especial. Não é porque é meu. De repente quem reclama coisas simples do cotidiano, eu estou só falando da questão de confinamento, né? Dentro da própria casa, né? Esse dia eu estava no encontro de casal, e tem um homem vai usar o vaso sanitário, usar com uma mulher. Até pela né? forma, né, pastor? A mulher já tem o costume de se
sustentar, né? Isso. O homem não. A anatomia da mulher favorece. Diferente, né? É muito diferente, tem uma série de coisas. Então não vai arrumar uma briga por conta disso. E o Mas homem tem gente que é também procura se organizar também para não dar tanto trabalho. Sim. Jogar meio para um lado para o outro, tá vendo? Aí já virar encontro de casais aqui. Os candidatos aí, fora os casais, tem os candidatos. Então essas coisas que parecem simples, elas podem gerar conflito. Por exemplo, pastor, lá na minha casa, 8 filhos. 8 homens. Eram 6 homens e 2 mulheres. Aí eu mandava comprar pão, um para cada um. Então era um para cada um, porque eu só tinha aquele dinheiro. Ah, melhor que lá em casa, que ainda tinha que partir aí. Pois é, então, pastor, se um pega o pão do outro, Sim. às vezes, por exemplo, a Gina era metida chique, né? A minha irmã. E então a Dulcinea Maria tinha um sapato muito lindo, mas só que o sapato estava furado embaixo. Olha. Aí a Gina toda Uma chique. bituca de cigarro. Um sapato e a Neldinha gritando atrás, Zé, tira o meu sapato, vai com você e tal. Quer dizer, isso aí é coisa engraçada. Sim. E o pior Queria puxar as costas dos outros. e o pior que ela estava com o namorado. Né? Sim. E pisou numa coxinha de cigarro. E aí ela gritou, ai, ele disse o seu. Peraí, você não está calçada? Aí ela, ai sim. Aí quando foi no outro dia, o bichinho trouxe um bate-sapato para ela. Que é o sapato furado. E a outra ainda gritando. Mas queria luxar, né? Pois é. Nem que fosse um sapato E ela furado. é assim. Ela é Sim, assim. sim. Chique, né? Então tem uma criança, um dia tinha um pregador no culto que ele chegou, o sapato estava furado, ele andava assim. Né? Que era para não levantar os pés, né? Mas não teve jeito, o menino vai complicar. O menino, o sapato do pregador tá furado, né? Coitado. Ajoelhou para lá. Vocês estão olhando para mim, mas não foi eu não. Muito bem. Tanto as de dentro, como mais de fora. E estabelecia amizades. Onde Jesus passava e pregava, ele criava grandes amizades. E essas amizades, elas lhe trouxeram mais do que recursos humanos para o seu ministério, até financeiro. Tinha um grupo de mulheres que prestava assistência financeira ao ministério de Jesus, dentre elas Maria de Magdala, Joana, uma mulher pouco citada e falada, mas tem um contexto histórico extraordinário, dava base ao ministério dele. Tanto é que a bolsa era tão abençoada que o Judas desceu os olhos em cima da bolsa. Então isso trouxe benefício para o ministério dele e para o reino de Deus, porque o ministério de Jesus ele termina. E quem vai dar continuidade a esse ministério? Aqueles que ele chama discípulo, apóstolo e amigos. Em determinado momento ele reúne eles e diz: eu já não chamo mais vocês de servo, chamo vocês de amigos. Então a amizade é a base do reino de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja que cultiva amizade, uma igreja que cresce, uma igreja que preza pela amizade. Uma família abençoada é uma família cuja marca, uma das marcas é a marca da amizade, do bom relacionamento. Isso é reino de Deus. Atos 2,42, perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até o verso 47 você vai ver a gama de textos que fala da grandiosidade da comunhão e da amizade. Todos tinham tudo em comum. E não havia necessidade. Como assim? Não havia, porque os que tinham sido supridos. A desigualdade social, senhoras e senhores, não é só um problema da sociedade, é da igreja também. Pastor, o momento de falar é esse. Desigualdade social, que é um tema tão explorado, não é só um problema da sociedade, não é só um problema de algumas famílias, é um problema da igreja também. E nós, como cristãos, precisamos compreender isso na prática e fazer diferente. Quando a gente pensa nisso, o egoísmo tem que ficar de lado. O interesse mesquinho
fresquinho, tem que ficar de lado. A visão do rei não é a visão de receber, é a visão de dar. Pastor, está na Bíblia, está. Melhor coisa é receber. É dar do que receber. A visão do rei. Chamou o discípulo e disse: dai de graça que vocês receberam. De graça. Compartilhe aquilo que vocês receberam, aquilo que Deus deu, para que outros sejam assistidos também e sejam igualmente também abençoados. Esse é o princípio do reino de Deus. Vou fazer uma pergunta simples para vocês. O céu vai ter empresário? Vai ter doutor? Não tem. No céu, A medida da porta é igual, né? tudo é igual. Não tem essas coisas. Sabe? Essas diferenças que alguém coloca como sociedade, que não deveria colocar, porque por mais que a pessoa seja digna de ser honrada, mas ela não é melhor que ninguém. Ou é? Não. Ninguém é melhor. Se alguém teve o privilégio de alcançar o que outros não alcançaram, seja para a glória de Deus e para a bênção na vida das pessoas. Então no céu não tem doutor, céu não tem juiz, céu não tem deputado, céu tem salvo, céu tem cidadão do céu. Então Jesus não vai se dirigir a crente lá: ei, doutor fulano de tal. Esses dias alguém se escandalizou, e eu preciso falar até da minha classe, porque um pastor disse que Deus fala com ele e diz: pastor fulano. Deus não chama. Moisés, o grande legislador é Moisés mesmo. A gente se refere a ele como Deus Senhor, mas ele se refere a gente como a gente é. E é muita coisa ainda para nós. Porque Deus falou comigo, falou assim: pastor fulano de tal. Diga: esse não é meu Deus. Não era ele, não. Deus não chamou Samuel de profeta, juiz e sacerdote, chamou de Samuel. Abraão, o grande patriarca, chamou de Abraão, chamou de patriarca Abraão. Deus não faz isso, nem precisa, ele é soberano. Então essa relação, isso é muito bem-vindo na terra, e tem que ser. Chame o doutor de doutor, chame o juiz de meritice, ele está ali por honra, por direito, e você como cidadão tem que respeitar isso. Chame a professora de professora, chame a coordenadora de coordenadora. Tá certo, irmão? Não queira desfazer das pessoas. Não queira colocar por baixo aquilo que a pessoa conquistou com muito esforço. Mas isso é coisa da terra. Lá no céu não tem isso. Então essa relação, ela é bíblica. Nós somos membros do corpo de Cristo. Só tem um cabeça, é Ele. Os demais são todos membros. Acabou. Mas eu sou importante, que eu sou a mão. Mão, se tu não tiver o braço, não tiver o cotovelo, mão. Mão, se tu não tiver o tronco, não é? Não tiver esse tronco, não tiver pernas. Pernas, se não tiver dedo. Dedo sem unha. Se com a unha topada dói, imagine sem a unha. Entendeu, irmão? Então essa é a relação entre membros, e é esse o entendimento que nós devemos e precisamos ter. E isso é o que Jesus ensinou. Uma casa hospedeira, uma casa, que maravilha. Vamos lá? Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. E seja a tua família também. Tua casa que desfrute de uma boa amizade, um bom relacionamento, e que a presença de Jesus esteja lá sempre, permanentemente. Agora, Jesus está numa casa onde ele é bem-vindo, onde ele é bem tratado, onde ele é bem recebido, onde se cria as condições para ele permanecer ali. Você acha que Jesus é obrigado a estar numa casa que as pessoas só lembram dele na hora que o negócio aperta? Jesus é obrigado a estar numa casa que todos os compartimentos não cabem ele. Porque dentro do quarto, sabe lá o que está sendo feito. Na sala tem uma TV de 100 polegadas, com dança erótica,
com misticismo, com violência. Jesus é obrigado a estar dentro dessa casa? Era aí, irmão, paciência. Está em companhia de uma moça nua na rua. Entendeu? Como é que ele vai defender se alguém der alguma Sim. Jesus é obrigado a estar dentro de uma casa que as pessoas não querem paz, só querem contenda, só quer briga, só quer guerra. Ele é obrigado a estar dentro dessa casa? Paciência. Então, Marta, Maria e Lázaro não tinham nem pai nem mãe, mas viviam. Tem casa que tem pai e mãe puxando a orelha de um lado e do outro e ainda... Entendeu? 3 irmãos. 2 irmãs e um irmão. Sem pai e sem mãe, mas cultivavam um bom relacionamento. Tem pai e mãe que não pode virar a esquina. Sai de casa, virou a esquina, pode voltar que é capaz de estar pegando fogo na casa. E não é criança assim não, é criança deste tamanho. Vixe, pastor, que negócio é esse? Está terminando, então, deixa eu entregar, está terminando, é a última lição, é só o encerramento. É longe das 10. Então, esse tipo de relacionamento, ele é prejudicial. Ele é prejudicial. Mas que seja a tua casa assim, irmão, cultive pela presença de Jesus. Tem casa que Jesus está como na igreja de Laodiceia. Assim, ó. Toque. Batendo, só que às vezes alguém está ouvindo e não abre a casa para o mundanismo, abre a casa para a contenda, abre a casa para a libertinagem, abre as portas para tudo que não presta, mas não abre para Jesus. Mas na hora que o negócio aperta, lá vem Jesus. O casal não quer dispor de um tempo para Deus. Aí o pouco tempo que tem, se não é para brincadeira, é para confusão. Aí o negócio vai apertando. Chega uma hora que descobre, só tem o que resolve é Jesus. E agora? Por que não deu prioridade ao reino de Deus? Por que não prezou pela presença de Jesus? Você tem dúvida de que a casa que tem a presença de Jesus tem harmonia? Tem bênção? Não tem. Com certeza. Com certeza. Se Jesus está dentro da casa, o problema de Adão e Eva é quando perderam o privilégio de ter a presença de Deus lá, no ninho do amor deles, lá no jardim. Mas por que perderam? Porque deram ouvido à voz do inimigo. Mas Deus não já tinha falado? Custava obedecer? É penoso, é pesado? É um sacrifício? É difícil? É difícil o casal orar? Não. Para muitos é difícil. É difícil um momento em família, na presença de Deus? Para muita família é. É difícil estar no culto? Gente, me aguente aqui. Ninguém vem quebrar pedra aqui no meio do sol quente, não. Você vem sentar confortavelmente para adorar a Deus, receber a graça de Deus, a palavra de Deus, ouvir hinos de melhor qualidade. É um preço que se paga, é difícil estar aqui, mas para muitas famílias é. Então isso traz o seu preço. E infelizmente, às vezes, se torna pior ainda e mais difícil de se resolver. Mas podia ter sido evitado. Por que é que Jesus não vivia assim em outras casas? Porque não era bem decidido, com certeza. Porque essa amizade que traz esse exemplo extraordinário para você e eu essa manhã não acontecia em outras casas. Porque Marta, Maria e Lázaro tinham os segredos de cultivar uma boa amizade com a presença de Jesus. Dava valor a Jesus. O valor, a atenção e o melhor. Aprendiam com ele. Quer dizer que Jesus queria ser paparicado? Pastor, é não. É que se ele é o melhor, deve receber o melhor, porque o melhor ele sempre nos dá, irmão.
Sim. Marta ocupada com muita Vamos, coisa. sim, vamos já chegar. Perfeito. E aí, Perfeito. a melhor parte ela escolheu. Sim. Era uma amizade sincera que a família hospedava, a última frase, Nosso Senhor de maneira. acolhedora. Vamos entender o valor da hospitalidade. Hebreus 13, 2. Por causa de hospitalidade receberam. Mas Jesus era sempre bem-vindo, né? Jesus, tu é bem-vindo na hora do meu problema. Na hora que eu estiver bem, Jesus, fica para lá. E tem gente que pensa que Jesus é remédio. Você sabia disso? É. Só se lembra na hora que precisa. Tem gente assim. Jesus não quer isso não. Quer ser mais do que teu remédio. Ele quer ser teu amigo, teu irmão, teu companheiro. Subiu ao céu e disse: eu vou enviar outro Consolador. Palavra Consolador vem do grego paráclito, quer dizer ajudador, amigo íntimo, pessoal. É isso que ele quer ser com você e eu, sempre, constantemente. Aquele que está ao lado, é o companheiro de todas as horas. É isso que ele quer ser. Quer ser bem-vindo na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha. Quando você está na luta, quando está na bênção, todo momento ele quer ser. Quer ser bem-vindo dentro do teu carro. E Jesus já até bem-vindo na minha casa, mas no meu carro tem umas coisas lá que... Dá licença aí, Jesus. Pegou não? Não é? É do teu carro. E pastor, no teu carro tem uma moto. Jesus vai guiando e vai na garupa também. Se for bem-vindo, ele vai. Se não for, não vai sozinho. E olha lá, com quem vai querendo te acompanhar também. O pastor pegou pesado. Eu estou falando de cultivar um bom relacionamento com ele. Vamos lá, Hebreus 13, 2. O valor da hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, Ó. não sabendo, hospedaram anjos. Está vendo? Não esqueça de ser hospitaleiro, porque alguns sem saber hospedaram anjos. Fulano, eu queria falar contigo. Diga a ela que eu não estou não. Às vezes a fulana que queria falar contigo tinha uma grande notícia, uma grande bênção para te dar, infeliz. Ai, ai, ai. Pastor, no livro de Reis, conta uma história de um rapaz que foi buscar a esposa na casa do pai dela. E lá demorou muito. O sogro quer, não, vá só depois de cantar. Tá escuro, vá só amanhã. Ele demorou. Quando ele volta, está nessa cidade, e um senhor da cidade abriga, hospeda essa família, ele e a esposa. E aconteceu um desastre absurdo. Por causa disso, vamos dizer assim, cada tribo pagou muito caro. Porque ele pegou os pedaços da esposa e jogou um pedaço em cada tribo. Sim. Pedindo justiça. Sim. Isso aí é o outro lado, né? Alguns sem saber hospedaram anjos. Mas não esqueça também da prudência. Porque alguns sem saber podem hospedar demônio. Infelizmente. Então esse texto, ele traz o relato histórico de que Abraão recebeu em sua casa o próprio Deus. Agora, esse é um fato, esse é um ponto. Qual é o oposto disso? Tenha cuidado para não colocar também demônio dentro da sua casa. Porque às vezes é comprovado que a pessoa não merece confiança. E a pessoa coloca dentro de casa. Aí vai acontecer. Do indivíduo querer fazer mal à esposa, fazer mal a uma filha, fazer mal a um filho. O negócio hoje está bagunçado. Subtrair seus bens. Pastor, de uma irmã que quis teimar comigo, eu não tenho com ninguém. Porque a pessoa chegou, disse que precisa, tem que botar dentro de casa. É, irmã, mas a prudência a gente precisa ter. Aí a irmã queria teimar, eu não vou teimar, eu me calei. Por poucos dias ela fez na prática.
que ela achava certo. Parecia um indivíduo, dizendo que era crente, que era profeta de Deus. Profeta de Deus é ocupado. Profeta desocupado não acredita nem. Era profeta de Deus. Não era profeta de Deus. Ela pensou que estava colocando Eliseu dentro da casa dela. E não era, não. Amanheceu. Ela saiu procurando as coisas. Não é fácil. O profeta estava fazendo um bocado de coisa. Entendeu? O profeta estava necessitado e nem pediu a ela, né? Espera que aquela mulher que fez uma quarto, deu tem casos que um indivíduo foi querer visitar o quarto da filha. Então tenha cuidado também com quem você coloca. Mas isso é um outro lado. Não esqueça da hospitalidade. Claro, sem se esquecer da prudência. Então eles estavam colocando Jesus dentro da sua casa. A princípio, não conheciam, não sabiam a dimensão do que Jesus era. Você sabia disso? Marta, Maria e Lázaro não tinham ainda compreensão total de quem Jesus de fato era. Mas recebiam ele, colocavam dentro da sua casa. No momento mais agudo, mais difícil da vida deles, Jesus trouxe a solução. Que para eles era algo já importante, Jesus ir lá e curar Lázaro. Jesus fez mais do que isso. Ressuscitou Lázaro morto depois de 4 dias. E não só ressuscitou, como curou. Porque ele morreu por conta da doença. Ao ressuscitar, além de vivo, estava curado. Então esse grande milagre rendeu a nossa fé e a nossa Bíblia um momento como esse, uma família que cultivava o relacionamento com Jesus. Onde é que o pastor quer chegar? Deixa Jesus ser bem-vindo na tua casa. Você não tem ideia do que ele possa fazer na tua vida, através da tua vida e para a tua vida. Deixa ele ser bem-vindo no teu lar. Você não tem ideia das grandes coisas, os grandes milagres, as grandes obras que ele pode e vai realizar na tua casa, na tua vida e na tua família. Valor da hospitalidade. 3. Jesus foi recebido por essa família, mas nem sempre isso acontecia. E infelizmente, até dentro da sua casa tinha gente que criava dificuldade com ele. Você quer ver? João 7, verso 3, vamos ler até o 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ou seja, Jesus morava na Galileia. Galileia era uma região mais simples. A Judeia é uma região mais importante. Como se alguém dissesse: eu estou saindo do norte e do nordeste para ir para o sudeste. Grande centro urbano, onde tem maior visibilidade. Certo? Dentro da sua própria casa. Jesus nasceu em Belém. Passou uma boa parte da vida em uma vila chamada Nazaré. Muita gente, muitos historiadores, e isso na Galileia, chega a afirmar que aquela vila não tinha mais do que 100 pessoas. Era um local pequeno. Todo mundo se conhecia. E ele passou a maior parte da vida. Depois foi morar em Cafarnaum. Só que aqui, nessa ocasião, está aqui os seus irmãos dizendo: sai daqui do norte, sai do nordeste e vai para o sul do Brasil. Vai para a Judéia, que era a região mais importante. Continua. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Não há ninguém que procure ser conhecido. Qual era o entendimento dos irmãos de Jesus? Vamos traduzir de forma. Pronto, que Jesus estava querendo aparecer. Usar os seus dons para aparecer. Jesus nunca procurou isso, pelo contrário. Ele fugia disso. Só que o entendimento dos irmãos de Jesus é o entendimento de muita gente. Que acha que tem um dom, um talento, tem que aparecer. Mais do que quem tem o dom e o talento. Irmão, tem gente que não tem nem a banda da banda de um talento e quer aparecer mais do que Jesus. Olha o pensamento dos irmãos de Jesus. Aqui, ó.
Tu faz isso, tu quer aparecer, sai daqui, rapaz. Aqui tu não vai ganhar nada, não. Teu cachê aqui vai ser pequeno. Tua popularidade aqui vai ser baixa. Tu não vai ficar famoso aqui, não. Vai lá para a Judéia. E lá tem muita gente. Lá tem gente rica, tem gente importante. Lá tu vai crescer, lá tu vai ficar famoso. Mas era uma forma também de crítica a ele. E isso dentro da sua própria casa. Continua, filho. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, nem mesmo seus irmãos criam nele. Como o Emanuel, o Filho de Deus, o Salvador. Então Jesus enfrentou essa resistência dentro da sua própria casa. Prossegue o texto. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Vai em frente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Está vendo? Jesus deixou bem claro que o ministério deles era um, Jesus era um. O chamado deles era um, dele era um. A pergunta é: Jesus esclareceu? Esclareceu. Sim. Mas contendeu? Não. Brigou? Não. Não precisa. Não precisa. Você tem a razão, não precisa brigar. Não precisa contender. Os fatos por si só se provam. Vou criar uma contenda, uma confusão. Você tem certeza que está com a razão? Vai? Para quê? Você está com a razão e está certo? O tempo é Senhor da razão. Deus vai confirmar e comprovar. Não precisa brigar, discutir. Confirmou ou não confirmou? Confirmou. Não passou muito tempo. Jesus não estava só na Galileia, estava na Judéia, estava em Samaria, e o reino de Deus prosperando. Ele de fato foi o Salvador, não só dos de fora, dos da sua casa também. Tanto é que o meu irmão de Jesus, Tiago, escreveu uma epístola, se tornou seguidor de Jesus, um dos grandes líderes de Jerusalém. Então administre conflito familiar dessa forma. Não precisa você tentar provar aquilo que Deus fez você ser. Se alguém não consegue enxergar, Deus no tempo fará e confirmará e resultará em glória para o nome dele. Isso é fato. Porque às vezes a perseguição pode começar dentro de casa. Mas há um problema em quem persegue, e há uma maneira de reagir daquele que é perseguido. Perseguidor é difícil você não ter. Gente para falar mal de você é difícil não ter. A questão não é quem te persegue, quem fala mal de você, é como você reage a isso. É como você lida com isso. Então Jesus não está querendo criar uma desarmonia familiar, mesmo tendo a razão. Ele esclarece, disse, em outras palavras: Deus tem um negócio com vocês e tem outro comigo. Vou seguir o projeto de Deus na minha vida. E assim foi. E Deus cumpriu e realizou. Não precisa você entrar em contento e dar satisfação de um plano que Deus te deu e fez na tua vida. Deixa que Deus se encarrega disso. Não precisa tentar se justificar ou querer fazer com que alguém aceite, nem que seja a força. Deixa que Deus responde, Deus confirma, Deus realiza, Deus faz. Deixa na mão de quem deu o plano. Ele é que vai cumprir o plano. Agora esse dia, pastor, eu passei por uma ocasião parecida com essa aqui de Jesus, tá? Meu irmão de sangue, caçula de casa, é de uma denominação que não faz parte do nosso ministério. Sim. Mas ele se auto-intitula um homem convertido. Ele teve uma conversa agora esse dia, ele veio querer me dar um sermão e disse: pai, eu sou um homem convertido. Querendo dizer que, pela forma que eu tinha falado com ele, eu não era um homem convertido. Esse irmão, pois eu vou fazer diferente. Eu vou demonstrar que eu sou um homem pecador e te peço perdão. Pronto. Olha, eu preciso aprender muito com você. Você é um homem convertido. Só que a palavra de Deus diz que não precisa eu dizer que sou. Sim. Somem lá fora quem deve dizer quem eu sou. Perfeito. O apóstolo Paulo diz isso no 2 Coríntios 3, né? Pronto, não acabou o problema? E pronto, graças a Deus. Mas tu bate no peito, aí começa a diferente, né?
Frutos da amizade com Jesus. Número 1, presença real do Filho de Deus. Quem estava na casa de Marta? Era Jesus. Lázaro e Maria. O Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Olha que privilégio, irmão. Vestido de carpinteiro, roupa simples, estava Emmanuel, Deus conosco, Deus encarnado dentro da casa deles. Mas Jesus quer estar só na casa de Marta, quer estar só na casa de Maria, quer estar só na casa de Lázaro. Não, quer estar na minha casa. Dá uma olhadinha para a esquerda aí, para o teu irmão, para a direita, quer estar na tua casa também, irmão. A presença de Jesus na tua casa é a presença do céu na tua casa. É a presença do milagre na tua casa. É a presença da glória de Deus na tua casa. É a presença da paz na tua casa. É a presença da alegria na tua casa. É a presença do amor na tua casa. É a presença das bênçãos na tua casa. De tudo que o céu tem para te dar, para oferecer. Então cultive a presença de Jesus. Você quer ver o idólatra? Ele faz melhor do que alguns crentes. Nesse aspecto eu vou te explicar. Tem um lugarzinho separado na casa. Tem um altar levantado. Tem as imagens veneradas. Tem os objetos colocados. Tem um tempo que ele dedica. Faz melhor. E não deixa a vela apagar. É uma devoção que falta em alguns lares. É verdade. De crente. E substitui, e limpa, não deixa criar teia de aranha. Mas tem Bíblia de crente que é cheia de teia de aranha. Isso os que tem Bíblia, tem uns que não estão mais nem usando Bíblia. Não é? Faz melhor, a devoção é melhor ainda. Cultive esse relacionamento. Quando o anjo do Senhor chegou na casa de Abraão, Abraão não olhou para ele com uma cara feia, não. Glória a Deus. Irmão, tem gente que se pudesse nem engolia mesmo, torava não tem. E eu estou falando por experiência própria. Perdoe aqui, não é desabafo não, é só uma pequena explicação. Entendeu? É simpático com ímpio, mas com o homem de Deus ou mulher de Deus, se pudesse torava não tem. Abraão recebeu o anjo do Senhor na sua casa. Não bateu a porta na cara dele não. Pegou o portão e ficou segurando assim, ó. Vai lá para fora e segura o portão atrás assim. Ixi, pastor. Abraão convidou, preparou leite, alimento, foi um bom anfitrião. Depois que o anjo se sociabilizou com Abraão, depois que ele participou da refeição, sabe o que ele disse? Deus vai visitar a tua esposa e o filho que tu está esperando vai ser gerado no ventre dela e vai nascer. Aqui, Gênesis capítulo 18. É depois que Elias come o pão, o bolo, que a viúva de Sarepta, Reis 17, está preparando. Depois que ele come, pega o guardanapo, panela vazia, botija, não tinha mais nada. Comeu, se assim diz o Senhor. Enquanto não vier chuva sobre a terra, vai ter bênção na tua casa. A farinha Aleluia. vai estar lá todo dia. E o azeite na botija também. Vou te fazer uma pergunta, crente. Se o profeta chega na casa da viúva e ela diz: ei, vai trabalhar, desocupado, né? Mas sabe que é uma coisa que a gente precisa falar? É que a mulher estava trabalhando, sim ou não? A mulher trabalhando e não chamou o profeta de desocupado, nome de Deus. E tem gente que não dá um prego na barra de sabão e quer chamar o de Deus de desocupado. Vou falar de novo, porque eu acho que tu não entendeu. Tem gente que não faz nada e ainda quer chamar o de Deus de desocupado. Já ouvi muito isso. A mulher trabalhando, juntando cavaco, e não chamou o homem de Deus desocupado, não questionou o pedido dele. Irmão, tem gente que faz questão de pegar a sua mão para saber se a mão é grossa ou se é fina, para dizer para você que você não trabalha.
se engana. É, Aqui se né? engana. É. Então, passa a mão numa lixadeira, deixa toda grossa e aperta a mão lá. Vai enganar. Não, quem tem mão grossa é trabalhador. Às vezes quem tem mão grossa não tem nada a ver com o trabalhador, é porque não sabe trabalhar direito. É. Machuca demais. Faz mais calo do que as coisas Usa a dele. ferramenta errada. Mas tem esse conceito de muita gente. Conheci um homem que ele dizia que sabia que era trabalhador não só dando calcanhar. Então ele ficava olhando o calcanhar das pessoas Bem rachado. para dizer quem era e quem não era. Tem gente assim. Trabalha pisando no chão, né? É. Imagina quem usa sapato, ele não conseguia ver, né? Como é que ele descobriu, né? Mas era um pensamento, um conceito. Então não é assim que as coisas funcionam. Então, Jesus era esse homem, carpinteiro, mas quando se dedicou ao ministério, Jesus podia fazer móveis, ministério itinerante, estava vivendo para alguém, só para alguém. Não tinha como. A carpintaria foi fechada porque se abriu as portas do maior empreendimento de Deus na terra, o reino. Mas tem gente que não consegue entender. Mas isso é bíblico. E é necessário para o reino de Deus. E ainda bem que os fiéis entendem isso. Os santos e maduros na fé entendem isso. E a mulher é extremamente madura. Faça primeiro para mim, depois para tu e para o teu filho. Qual era a ordem Ela sabia natural das coisas? Era primeiro para o menino, para ela, ou uma criança e uma mulher. A lei da acessibilidade. Perfeito? Só que a fé, ela anda muitas vezes na contramão daquilo que é natural, para mostrar o sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Pastor, só tenho isso e vou fazer com isso aqui para Deus, e eu onde é que fico? Se tu está fazendo para Deus e não é Deus quem cuida, não é Deus que abençoa, você não é capaz de crer e não faz. Mas o entendimento da mulher levou isso. E um punhadinho de azeite, de farinha, meses e meses e meses e meses a fio, a provisão de Deus estava na sua casa, na sua vida, todo o dia. Então isto acontece com quem permite que a presença de Jesus esteja dentro da sua casa. Jesus está preparando os maiores milagres do seu ministério, a família de Lázaro. Deixa Jesus na tua casa, na tua vida, no teu casamento. Não tem ideia do que Ele está preparando para realizar na tua casa, na tua vida, na tua família. Irmão, quando o crente resolve orar e as horas passam e ele entra na madrugada orando, você não tem ideia do que pode estar acontecendo no céu em favor da tua casa. Quando o casal decide orar, eles vão criar vergonha nós dois, deixar de brigar, deixar de ser menino ruim e birrento, deixar de ser criança, vamos orar nós dois, que é muito melhor, não é? Aí você não tem ideia do que o céu possa fazer lá. Não tem ideia. Pastor, tem 3 filhos pequenos, daqui a pouco eles estão arengando. Bota tudo em para orar e ler a Bíblia, cantar, que é uma bênção, maravilha. Isso não é castigo não, isso é bem, isso é privilégio. Traga Jesus para dentro da tua casa. Desenvolvimento espiritual. Escute bem. Nós temos Marta, nós temos Lázaro e nós temos Maria. Deixa eu destacar Maria. Maria sempre vivia nos pés de Jesus. Número 1. Em casa, Lucas 10, 38. Vamos lá. 38 e 39. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Onde Maria sentou? Aos pés de Jesus. Na sua casa. Nos pés de Jesus. Segundo, aqui filho, em casa. Número 1 em casa. Isso, 1 em casa. 2, João 11, 32.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés. Foi para onde? Seus pés. Os pés de Jesus. Que ocasião foi essa? Quando Lázaro havia morrido, falecido. Onde Maria estava? Aos pés. Marta questionou, né? Maria foi lá para os pés de Jesus. No luto e na dor, onde é que Maria estava? Nos pés. Nos pés de Jesus. Terceiro exemplo, João 12, verso 3. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Ou seja, Maria estava nos pés. Em casa, onde é que Maria estava? Nos pés. Na hora do luto, da dor, da tristeza, onde é que Maria estava? Nos pés de E na hora da festa, onde é que Maria estava? também nos pés de Jesus. Três situações distintas. Mas a atitude de Maria é a mesma. Permanecer nos pés de Jesus. Lugar de adorador. Lugar de servo. Lugar de quem é fiel. Lugar de quem quer intimidade. Tinha fila para ir para os pés de Jesus? Não. Tem fila para sentar à mesa. Tem fila para brigar por cadeira. Nos pés de Jesus está sempre vago, irmão. Está sempre vago. Alguém pode até disputar por um espaço de uma oportunidade no culto. Faz um culto em casa, doméstico. Não pode cantar e pregar a noite todinha lá. Alguém te toma a oportunidade? Não. Porque você está nos pés de Jesus. Já vi gente reclamando porque até no momento de oração não consegue levantar a voz da oração, porque é muita gente. Eu duvido na tua casa, tu não tem a noite todinha para tu orar nos pés de Jesus lá. Seja Maria, independente do lugar e da circunstância, fique viva nos pés de Jesus. É um lugar de adorador. É o segredo de Maria. Em casa, nos pés de Jesus. No luto e na dor, nos pés de Jesus. 3, na festa. Na festa. Maria não está preocupada com a roupa bonita. Está preocupada com o lugar de destaque. Está preocupada com a maquiagem que ela fez para chamar a atenção. Maria está preocupada em adorar, servir nos pés de Jesus. Em casa ela fica aos pés para aprender. Na ocasião da morte de Lázaro, ela vai para os pés para suplicar. Na festa ela fica nos pés de Jesus para agradecer, adorar e tributar a Ele o que ela tem. Derrama um coelho nos pés dele e enxuga com seus cabelos. Para um serviçal, limpar ou enxugar com um pano tecido, para muitos já era uma humilhação. Agora imagine, ela está dizendo: não vou enxugar com tecido, com pano, eu vou enxugar com meus cabelos. E se o servo faz assim, eu quero ser servo do servo, eu quero ser conservo, eu quero fazer melhor ainda. Se o padrão é esse, eu quero fazer melhor ainda, porque ele merece, a ele a glória. É o que Maria está fazendo. Então esse é um dos segredos do adorador, do servo. Em qualquer situação, está sempre nos pés de Jesus. É o lugar onde nós devemos estar, onde devemos permanecer. Aleluia. Olha, este lugar foi imitado por outra mulher. Lucas capítulo 7. Uma mulher pecadora. Fariseu não ia para os pés de Jesus. Só vai para os pés de Jesus quem é servo, quem é adorador, quem é discípulo, irmão. Quando Pedro viu o milagre da pesca maravilhosa, se jogou nos pés de Jesus, disse: ausente de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Tomé reconheceu que aquele que ele disse: mas será que é ele? Ressuscitou e as marcas estão lá, ele caiu nos pés dele. É quando reconhecemos a grandeza de Deus, a sua soberania, que nós nos colocamos nessa posição. O espírito de arrogância, ele vai embora. Da soberba, ele desaparece. Mas me aguente,
Existe, infelizmente, no meio evangélico muita gente soberba, arrogante, que não sabe o lugar onde devia estar, era nos pés de Jesus, mas acha que igreja é plataforma de destaque de apresentação. Você acredita que um pastor de uma igreja é para ser sociável? Você acredita que um pastor é para negar a mão a alguém, dar a paz do Senhor? Tem pastor que não dá a paz do Senhor. Porque é superior. É importante demais. Deve ser feito como esse. Deus tem que chamar ele de pastor. E até Deus tem que chamar ele de pastor. Isso não é marca de discípulo, nem de servo, nem de adorador. Maria dá um exemplo extraordinário. E é por conta dessa devoção que o nome dela foi gravado na Bíblia, na história celestial. Poucas mulheres têm o nome citado na Bíblia, mas Maria, irmã de Lázaro, está aqui. Pela sua devoção. Por que, pastor? Porque a gente pensa que o que aparece são nossos dons, o que aparece é a nossa devoção. Para o mundo aparece habilidade e talento. Para o reino de Deus aparece quebrantamento, devoção, humildade, amor. São essas marcas que aparecem na nossa vida. Para Deus é isso que nós precisamos fazer e precisamos ter. Então em casa estávamos nos pés de Jesus. No luto, na dor, nos pés de Jesus. E na festa, nos pés de Jesus. Mas vamos entender distintamente isso aqui. Jesus entra na casa de Marta, Maria, e Marta está atarefada, né? Está preocupada, não está? Está ou não está? Vamos entender distintamente. Continue o texto, filho. A partir do verso 40. 10, 30, 10 e 40. Lucas, né? Isso, Lucas. Marta, porém, andava distraída. Número 1. Distraída. Em muitos serviços. Em muitos serviços. Pastor, como é que alguém está agarrado com muito serviço e está distraído? Vamos lá? Vou devolver a pergunta a você. Se alguém está com muito serviço é porque está ocupado. Mas o texto diz que ela estava distraída. Tem uma contradição aí? Não. É que quando a pessoa se atarefa demais e se sobrecarrega, por mais que você tenha tarefas e boas tarefas e grandes responsabilidades, se você esquecer da sua devoção, você está distraído. O melhor que você consegue é se distrair das coisas de Deus. Pastor, eu sou cheio de responsabilidades, eu sou cheio de ocupações, eu tenho muitas coisas para fazer. Negligencia teu devocional, tua vida com Deus, distraída, dona Marta, das coisas de Deus. O acúmulo de tarefas não deve tirar de você e eu o privilégio de estar aos pés de Jesus, na presença de Deus. Traduza, pastor, por mais que tu seja ocupado, não pode tirar o teu lugar do culto, não, crente. Teu horário do culto é sagrado, é melhor do que toda a tua ocupação do dia todo. Não estou gostando não, vou repetir. O melhor tempo do teu dia tu passa aqui na presença de Deus, mais do que em qualquer outro lugar. Pastor, se zangue não, vou repetir. É o melhor tempo da tua vida. Porque tu pode passar o dia todo com a tua família num bom relacionamento, é um investimento familiar. Aqui não é só familiar, aqui é espiritual, aqui é eterno, aqui é em todas as áreas. Qualquer relacionamento social é benéfico, mas aqui não é só social, aqui é espiritual, aqui é eterno, aqui é glorioso. Então Marta está distraída das coisas de Deus, daquilo que deve ser dado a Deus. E o que é Deus? É o que? O que sobra? Ou é prioridade? É prioridade. Mas tem alguém fazendo essa conta e colocando sempre o que sobra. Ou quer colocar o que sobra. E tem gente fazendo pior, é a sobra da sobra. Fulano, vamos orar, não tem tempo. Não minta. Isso é mentira. Tem 24 horas para tu administrar. Fulano, vamos para o culto, não tenho tempo. Não minta. Pelo menos seja honesto. Não vou porque eu não quero, eu sou rebelde. Mas não minta. Porque todos têm tempo.
É só saber administrar e colocar como prioridade. Mas se as coisas têm mais importância na tua vida do que Jesus, que é a questão de Marta. Mas como eu disse que nós vamos analisar distintamente, nós vamos trazer lições também da importância de Marta. E Marta também é importante. Vamos lá, filho, continue. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, Marta, além de distraída, negligenciando a presença de Jesus, Ainda queria tirar a irmã. Mas ela queria tirar a irmã para algo que era também necessário. Sim ou não? Sim. E quando o irmão quer tirar o outro para algo que não tem nenhum valor espiritual? Quando quer tirar o outro do culto, da presença de Deus, para uma coisa banal, sem valor espiritual. Quando você peleja para estar no culto, ouvindo a palavra e adorando a Deus, e tem alguém que fica perto de você te cutucando, querendo te tirar a atenção da presença de Deus. Incomodando. Arruma um negócio no celular e fica querendo te mostrar na hora do culto. Está pior do que Marta. Tu não sabe da notícia, vai dar notícia lá fora. A notícia aqui é que Jesus está voltando e a presença dele está na casa. A palavra de Deus está sendo pregada. A notícia aqui é que nós estamos adorando a Deus. O resto é resto. O privilégio e o principal é aqui, ó. Glória. Estou exagerando? Não. Ainda tentou tirar a irmã, mesmo sendo algo necessário, mas não era certo. E quando quer tirar, porque não presta? Eu vou para o culto, não, vamos para ali. Diversão lá é melhor. Aqui não tem diversão, mas tem devoção. E a devoção é melhor do que a diversão. E hoje tem algumas igrejas que estão querendo inverter as coisas. Estão querendo transformar a devoção em diversão. Reino de Deus não é diversão. Jesus disse: meu reino não é comida nem bebida. É paz, alegria e gozo no Espírito. Ai, que culto monótono. O diabo também acha. O culto de uma pessoa destituída de espírito de adorador é monótono mesmo. O diabo acha bom. Mas eu duvido ele suportar um adorador por excelência. Aleluia. É você que faz o culto. O culto é monótono se você quiser. É como está teu coração. É como você reage à importância do momento. É como você se coloca como servo e como alguém que precisa da presença que está ali, do Deus que está sendo adorado e do momento que está sendo celebrado. Sou eu quem presto o meu culto. Sou eu quem dou, sou eu quem faço. Aí Deus se agrada, recebe e me abençoa. Porque aqui no culto tem gente que recebi meu milagre, tem gente que não recebe. Recebi minha bênção, não recebe. Tem gente que diz: que eu queria que não terminasse mais esse culto. E no mesmo culto tem gente: eita, que eu perdi meu tempo vindo desse culto. Deus é o mesmo, o lugar é o mesmo, o ambiente é o mesmo. Só que lá tinha um adorador e teve um ou outro que naquele dia veio para não adorar. É um segredo. Então, Marta, se distrai não, Marta. Não se distrai com aquilo que parece importante, mas não é importante. Não se distrai com aquilo que não tem valor espiritual. Eu vou marcar uma coisa para resolver na hora do culto. Marca outra hora, irmão. Marca outra hora. Alguém vai me procurar na hora do culto. Faça um favor para essa pessoa, diga que não lhe procure. Esse dia eu quase tomei um sujo. Um rapaz aqui, mal vestido, aqui no culto, na hora do culto. Vai entregar um papel aqui para o irmão, vai entregar outra hora, irmão. Respeita o culto, respeita o ambiente. Veste uma roupa para vir para o ambiente dele. E o que é que esse rapaz está fazendo aqui? É normal do juízo? Está com algum problema espiritual? Desculpe a minha franqueza. Porque ninguém entra na casa alheia assim, atropelando as coisas. Aqui é uma casa, é um ambiente. Sério, está todo mundo com o posto bem vestido. E a pessoa chega no culto. Agora, porque o irmão mandou. Será que o irmão não sabia a hora do culto? Vai mandar outra hora, rapaz. Parece simples, né, pastor, essas coisas, mas é o espírito de Marta. Tentando atrapalhar a devoção de Maria. Mas, prossiga o texto, filho. 41.
E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, Olha a resposta. estais ansiosa e Ansiosa. preocupada Vamos lá. com muitas coisas. Número 1, distraída. 2, Ansiosa, ansiosa. 3, preocupada. preocupada. Distraída, ansiosa e O meu diz afadigado. tem tradução que fala sobrecarregado. O que é isso? Colocando um fardo maior do que você pode carregar, suportar. Ansiosa, preocupada. Escute bem. Até o seu psicológico estava sendo comprometido, afetado. Tem dúvida? Por isso que eu pedi para escrever aqui. Até o seu psicológico estava sendo afetado. Olha o problema que a irmã Marta estava trazendo para ela mesma. Procurando crise de ansiedade. Se sobrecarregando com problemas e tarefas. Pastor, eu vou trabalhar dia e noite para ver se eu enrico. Passa 10 anos, não enricou e ainda perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus. Vixe, pastor. Eu tenho que acumular, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter. Aí esquece de Jesus, do dono da bênção, que disse: minha prata, meu ouro. Aí trabalha a vida toda, não passa daquilo e acha que fez grande coisa. Perdeu a oportunidade de desfrutar da presença de Deus e ter bênçãos ainda maiores. E dessa bênção podia resultar uma bênção financeira também. Mas quem não investe no reino, também não recebe do reino. Traduza: quem não investe no reino de Deus, não recebe do reino de Deus. Só recebe do reino quem vive e investe no reino. É bíblico, é assim que funciona. Então, ela estava distraída. Será que tem Marta distraída nos cultos de hoje? Está com medo de falar? Tem ou não tem? Quando minhoca sou eu. Ansiosa, sobrecarregada, joga um monte de tarefa, de responsabilidade. Tem tarefa que a dona Marta pega que nem é dela. Tem tarefa que a irmã Marta pega que é da filha, é do filho, é do marido. Dá para dizer amém? Ixi, pastor. Porque o Senhor Jesus, Se sobrecarrega. Ele nos ensina a administrar. Ele nos ensina a ter autoridade. Ele nos dá poder para administrar bem o nosso tempo. Decisão. Sim. Perfeito, irmão. Perfeito. Então Jesus conclui dizendo: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. ou seja, Marta, tem duas opções: ou tu volta para lá, onde tu estava, ou tu vem para cá fazer o que Maria está fazendo, porque daquela não vai sair não. Maria é convicta. Não lhe será tirada. Maria não vai sair dos meus pés, porque ela sabe que encontrou a melhor coisa para a vida dela, o melhor lugar. Mas Maria era desocupada? Não, é porque aquele momento era da devoção. Jesus estava ali. Podia ser a última vez que Jesus estaria lá, e Maria não queria perder a oportunidade. Às vezes você tem a última oportunidade. Já aconteceu até na nossa igreja. Um dia de sexta-feira tinha um irmão aqui, ó, um obreiro. Ele levantava as mãos, ele adorava, ele dava glória a Deus, ele sorria, ele falava línguas. Naquela mesma noite Jesus chamou ele. Quem lembra? Você citar o nome? Me lembro dele. Oh, glória. Naquela mesma noite Jesus chamou ele. Minha mãe estava no púlpito declamando aquelas poesias que Deus deu a ela. Naquela hora Jesus chamou ela. Então você não sabe o privilégio, a oportunidade que você tem de estar na presença de Deus. Agora, trocar um culto por uma coisa efêmera, sem valor, se até o que é importante você não deve trocar.
Ô Marta, Maria não vai sair daqui. Aleluia, Deus. Não é porque eu estou obrigando, não, é porque eu sei que o coração dela é de servo e adorador. Ela não vai sair daqui. Glória. Segredo. Agora, precisamos considerar algumas coisas. O que é, pastor? É que Marta também é importante. É ou não é? Com certeza. É. O que é que a gente pode aprender de tudo isso? É ter a atitude de Marta e a devoção de Maria. Ô Marta, cuida das tarefas, mas na hora do devocional seja Maria, Marta. Maria, na hora do culto, seja Maria, mas na hora da responsabilidade, seja Marta, Maria. Pegou ou não? Com certeza. Não é? Então, um das duas, você tem um modelo perfeito. De um servo de Deus, uma serva de Deus, um adorador, uma adoradora. Não esquecer das responsabilidades e não esquecer do devocional, da devoção. Porque tem Marta que esquece da Maria e tem Maria que esquece da Marta. Quer viver de monte em monte de oração e larga marido para um lado, larga filho para outro, e está fazendo a obra de Deus. E não é. Não é. Então seja Maria e seja Marta. Como assim, pastor? Espiritualidade e também serviço, obrigação. E como a irmã Vitória citou, existe a administração do lar. Isso também passa pela divisão das tarefas. Então, a moça lá passa o pente e fica lá no lugar de cabelo. Ela joga o cabelo na pia. Quem tem que limpar esse cabelo é quem jogou ou é? Quem jogou. Basicamente. Quem tem que arrumar a cama é quem dormiu. E aí? Ah, mas esse cabelo, você está com nojo de tirar o seu cabelo, outra pessoa vai ter que tirar o cabelo desse. Não é? Uma coisa simples. Então, no cotidiano, nós precisamos ter atitude de Marta. Na devoção, atitude de Maria. Dá para equilibrar as duas coisas? Dá. Tem que ser equilibrado. Dá, é para ser assim. A maturidade tem que levar isso. Ser Marta e Maria ao mesmo tempo, de acordo com a necessidade, a circunstância e a ocasião. A Maria ser a Marta e a Marta ser a Maria. Então seja assim. Com certeza você tem um modelo perfeito, no padrão ideal de um servo, de um adorador. E espiritualidade e também a responsabilidade. Então, devoção e obrigação. Marta e Maria, devoção e obrigação. Crente tem que ter devoção e obrigação? Também. Só obrigação? Não. Só devoção? As duas coisas. Equilíbrio. Tem que equilibrar as duas coisas. Isso, até no cotidiano, você percebe isso. As coisas mais simples. Pega a roupa suja e joga lá debaixo da cama. Ei. Quem vai tirar essa roupa suja debaixo da cama? Aí você imagina uma moça que faz isso. Agora, sabe, Uma pastor? cabrona. Nas nossas Barato, casas, temos mais Não, mamãe. organizados. Sim. Por exemplo, esse meu filho que morreu, a Marlene aí que convive lá em casa, ela sabe. Ele era organizadíssimo. Parabéns. Mas eu já tenho um Alexandre, que a toalha molhada fica por cima da cama. Vem cá, vem buscar essa toalha, vai estender. Alexandre, Posso fazer uma Ô, sugestão? Alexandre, se eu contar ao senhor que a escova de dente ele deixava em outro lugar. Posso fazer uma sugestão? Fui criado numa casa que tinha um assim. Aí papai deu um ofício a ele. Pegou um chapéu, um jornal, botou na cabeça dele e disse: você vai ser o rei do banheiro. É o rei do banheiro. Ficou responsável para lavar o banheiro todo dia. O papai, pedagogia do meu pai. Ele todo importante, segurando um chapéu na cabeça. Chapéu de jornal, eu sou o rei do banheiro. Entendeu? Bota ele para lavar o banheiro, que esse negócio. Porque às vezes a pessoa não sabe, quando ele não entende. Não faz aquele trabalho, É isso. aí não dá valor. É isso, entendeu? Sabe o quanto dá trabalho? É isso. Só uma sugestão, Ele é o né? rei, agora ele sabe.
Né? Não sabe quanto custou, então não dá valor ao dinheiro, né? Não sabe quanto custou. Pois não, meu filho? Passei na casa de recuperação, pastor, que tinha um rapaz que... Uma casa de recuperação. Tinha um rapaz lá que ele adotou o banheiro para ele. Ele adotou. Foi, porque... Precisou botar o chapéu na cabeça. Porque ele não tinha em casa, e na casa de recuperação ele tinha aquele banheiro. Então ele zelava o banheiro. Uma gratidão, porque não tinha um banheiro em casa, e ele zelava. Parabéns para ele, né? Queridos, nós vamos encerrar lições que aprendemos com a amizade de Jesus. uma delas é o palco de milagres. Eu quero destacar isso aqui porque a casa de Lázaro, Marta e Maria se tornou um palco de milagres. Que lição maravilhosa. Aí Lázaro adoece. Se lembraram de quem? Jesus, não foi? Manda chamar Jesus. Jesus não atendeu de imediato. Esperou mais 2. Mas que amigo é esse que é solicitado e pedido, ele não atende? Jesus tinha um plano muito maior para realizar. Quando é que Jesus não vai me atender, pastor? Quando o que você está pedindo não é o que ele tem para te dar, para fazer na tua vida. O que ele tem é muito maior e muito grande. Jesus só não te atende quando aquilo que ele tem para fazer é maior e melhor do que o que você está pedindo. Ele esperou mais 2 dias, vai completar no período dos 4 dias. Havia uma crença, e até hoje há indícios na ciência da catalepsia, que a pessoa pode passar até 72 horas dada como morta, mas sem estar morta. De vez em quando acontece isso. Recentemente, uma senhora estava sendo enterrada e lá, às vezes é um ataque de catalepsia. Mesmo, parece tudo paralisado, a pessoa não está morta. Jesus vai depois de 4 dias, justamente para provar que não era enganação, era milagre verdadeiro. Tanto é que quando chegou lá, alguém disse: já está em estado de putrefação. E se eu sou a ressurreição e a vida, em crer em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? Está perguntando se você está crendo. Remova a pedra. Lázaro, venha para fora. Aleluia. E Lázaro ressuscitou. Capítulo 11. Capítulo 12 é um grande banquete. Veio gente do norte e do sul. Focamos um pouco aqui, né, na sexta-feira, nesse ponto, para aquele culto de ação de graça, aquela festa, aquele banquete. Marta servia, Lázaro sentado à mesa e Maria nos pés de Jesus. Alguém tem dúvida de quem estava desfrutando do melhor privilégio? Pastor, quem estava sentado à mesa, estava lá sendo observado e visto. Eu duvido que a honra de Lázaro fosse maior do que a de Maria, que estava lá nos pés de Jesus. Mas Marta estava lá organizando a festa, preocupada, colocando tudo no seu devido lugar. Eu duvido que a honra tinha sido maior do que a de Maria. Tanto é que o texto dá ênfase ao que Maria fez. Só diz que Marta estava servindo, só diz que Lázaro estava à mesa. Mas o texto prossegue, é muito maior quando fala Maria nos pés, Maria derramando unguento, Maria enxugando com os cabelos. Ou seja, a ênfase do texto não está em quem senta à mesa, não está em quem serve, no propósito da festa comum ou social, mas principalmente em quem adora nos pés de Jesus. Que coisa linda, maravilhosa. É importante cuidar da festa? É, mas mais importante é estar nos pés dele adorando. É importante sentar à mesa para Deus ser glorificado através da sua vida? É, mas mais importante é estar nos pés dele, tributando a ele, dando a ele a honra e a glória devida ao seu nome. Se não tem lugar para você ficar à mesa, fique nos pés de Jesus, que a honra é muito maior ainda. Se não tem microfone para colocar na sua mão, para você demonstrar o chamado, o talento de Deus na tua vida, fique nos pés de Jesus, porque é muito melhor estar nos pés e na presença dele. Você não sabe o que isso pode render. Muita gente às vezes quer sentar à mesa, mas não quer passar pelos pés de Jesus primeiro. Quer disputar, brigar por um lugar à mesa, mas não quer viver nos pés de Jesus. Muitas vezes a oportunidade de você sentar à mesa para ser honrado por Deus é porque faz tempo que você já vive nos pés de Jesus.
Pastor, de onde é que vem tanto convite? É do céu. Mas de uma história de tentar viver nos pés dele, na presença dele. Pastor, de onde é que vem tanta oportunidade? Qual é o segredo? É de tentar viver nos pés de Jesus. Pastor, de onde é que vem tanta coisa? Não é de quem recebe, é de quem dá. Porque tenta viver nos pés de Jesus e Deus manda. Vigílias, orações, lutas, batalhas, consagração, jejum, devoção, uma vida consagrada à obra, ao reino de Deus. Aí Deus cuida, Deus abençoa, Deus manda. Ainda tem lugar para você também. Ainda tem oportunidade para você também. A bênção de Deus também é para a tua vida, para a nossa vida, para a minha vida. Cadeira tem lugar marcado, irmão. Tinha muita gente para sentar na cadeira. Agora não tinha ninguém disputando lugar com Maria nos pés de Jesus. É fácil estar na cadeira. Difícil é estar nos pés de Jesus. É fácil se envolver até com aquilo que é efêmero, por mais que seja importante. Difícil é viver nos pés de Jesus. Mas ainda faz a diferença quem anda e vive nos pés de Jesus. Estavam lá para ver Lázaro ressuscitado. Mas quando chegaram lá, viram mais do que Lázaro. Viram uma adoradora nos pés de Jesus adorando. Mas como assim, pastor? Depois que ela saiu, porque debaixo da mesa não dá nem para ver. A mesa, embaixo da mesa é escondido, é baixo, é oculto. Mas Jesus está vendo, não está? Não está só vendo, não, está sentindo, está recebendo. Tudo que Maria está fazendo nos pés de Jesus, ele está vendo, está sentindo, está recebendo e está recompensando de forma toda especial, de forma toda gloriosa. Seja um lugar aonde nós devemos estar e permanecer nos pés e na presença de Jesus. Vamos encerrar. Precisamos compreender o outro. Perfil distinto, ele coloca aqui natureza, pensamento, ideias, temperamento. Tem alguém igual aqui? Não tem. Ninguém aqui é igual. Todos nós somos distintos. Ninguém é igual. Pelo fato de não ser igual, não dá o direito a você e eu, e porque somos diferentes, viver indiferente e investir nas diferenças. Nós temos que usar as diferenças para nos aproximar, somarmos, completarmos. Mais um é calado, o outro fala demais. Está errado quem é calado? Está errado quem fala demais? Não. Perfil distinto, temperamento distinto. Os dois se completam. Se os dois falam demais, aí. Se os dois são calados demais, não é? É. Então essas diferenças, elas não servem para dividir, elas servem para unir. Pastor, eu tenho um filho que eu queria que fosse igual ao outro. Não queira não faça isso. Meu nome dele, fulano, o nome do outro, Beltrano. Então são dois filhos distintos, separados, diferentes. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu perfil. Escute, Deus tem um plano na vida de um e de outro também, do mesmo jeito. Deus fará conforme a sua vontade. É necessário nós termos esse entendimento, relacionamento como casal e como família. E Marta, Maria e Lázaro viviam muito bem isso aqui. Viviam muito bem, repito, sem pai e sem mãe. Conviviam muito bem, e isso é um exemplo para você e eu também. Encerrando, querido, ponderar quanto aos cuidados da vida. Jesus está ensinando que não é só de pão que vive o homem, né? Mas de quê? De toda palavra que sai. Ou seja, você tem necessidades físicas, mas também tem espirituais. Então ele fala do pão e fala de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, tem coisas do cotidiano que não é relevante. Não vai te fazer falta. Mas tudo que é de Deus é necessário para a tua vida. O que Jesus está ensinando aqui. Tem coisa que você nem precisa e corre atrás. Tem coisa que nem é necessária e você se ocupa naquilo. Tem coisa que nem tem valor para você, não vai te trazer nenhum benefício e tu acaba desperdiçando tempo. Mas o que é espiritual, tudo é fundamental
e é importante para a tua vida. Tudo é fundamental e importante para a tua vida. Então, guarde umas coisas. Número 1, não seja ocupado nem ocupada demais para Jesus. Eu sou ocupado demais para Ele. Não faça isso. Segundo, não se atarefe nem se sobrecarregue. Tarefa nós temos. Carga nós já carregamos. Se atarefar mais ainda e se sobrecarregar mais ainda, não faça isso. Isso pode te causar prejuízo espiritual, familiar, emocional e até físico. Até a tua saúde ela pode afetar. Não queira abarcar o mundo com as mãos, que não dá não. Não queira colocar tudo na tua responsabilidade, porque não dá para você lidar com isso. O ser humano é limitado. Por mais que seja uma máquina maravilhosa, tem seus limites. E não precisa fazer isso. No afã de alcançar as coisas, você macular seu corpo, violentar seu corpo, sua estrutura emocional, a troco de quê? Pastor, eu enriquei trabalhando, mas depois que eu enriquei, tive que gastar o dinheiro com a saúde, porque eu perdi a saúde. Adianta? Eu enriquei, pastor, mas perdi a esposa. Porque me dediquei ao trabalho, esqueci o casamento e acabou se perdendo o meu relacionamento. Ganhou? Valeu a pena? Não. Trabalhamos muito, mas perdemos os filhos. Em momentos que os filhos mais precisavam, os pais não tinham tempo. Era só atividade, tarefa e sobrecarga. O que eles conseguiram? Nada. Mas eu vou conseguir aí um grande emprego. Sem ser crente, sem estar na presença de Deus. É bênção esse grande emprego? Não é. Não é. Então consiga administrar entre o que é tarefa e o que é devoção. Viva de acordo com as suas necessidades, mas dê ênfase, dê importância, faça muito mais pela tua espiritualidade. E eu podia te dar muitas razões, vou te dar só uma. Por mais que alguém rique, trabalhe e conquista, tem prazo de validade ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Termina aqui, acaba aqui ou não acaba? Morreu, acabou ou não? E o investimento que tu faz para a tua vida espiritual é só aqui? 100 vezes mais aqui e lá, vida eterna. Por mais que tu conquiste e realize, é aqui, morreu, acabou-se. Vida espiritual é hoje, é amanhã, é até Jesus voltar, é por toda a eternidade. Vale a pena ou não vale? É muito maior, muito melhor. Então pese na balança e coloque proporcionalmente o que é para o reino de Deus como prioridade. Conquistei muito, pastor, alcancei muito, adquiri muito. Um dia se acaba, sabia? Vai lá no paletó de madeira e não dá para levar lá dentro. Alguém leva no paletó de madeira o nome de doutor? Não dá. Pode levar o legado, história que fica. Mas morreu, acabou. Mas para lá. Então, no dia que o apóstolo Pedro trouxe uma informação para Jesus, que não precisava trazer, Jesus deu uma exortação pesada, mas ele tomou a melhor escolha. Mestre, o povo não está aguentando aí a tua palavra, está muito pesado. Se não aguentar a de Jesus, o que dizer da nossa, irmão? Misericórdia. Não estou aguentando o teu sermão. Dá uma espada chata e comprida. Jesus olhou para ele. Você quer ir também? E disse: vou nada, só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse momento aqui, ele conta para a eternidade. Não é só para o teu dia a dia, ele conta para a eternidade. As horas que tu passa aqui, não conta só para o teu dia a dia, conta para a eternidade. Os momentos que tu passa de joelho na presença de Jesus, não conta só para a tua vida secular, conta para a eternidade. A obra que tu realiza na igreja não conta só para a tua vida profissional ou ministerial, conta para a eternidade. Invista no reino de Deus e colhe os frutos. A 30, 60 e 100 por 1. Na tradução, aqui 100 vezes mais e lá a vida eterna. Tem uma família abençoada.
Mas não esqueça, a família é tua. Deus te deu. A família é tua. Coloca Deus dentro da tua casa. Tenta colocar Deus na mente e no coração dos teus filhos. Coloca a devoção dentro do teu lar. Coloca a palavra de Deus dentro da tua casa. Traga o céu para dentro da tua casa. Mas traz a tua casa também para a igreja. Traz o teu casamento para a igreja. Traz a tua família para a igreja. Porque o milagre acontece lá e acontece aqui também. Vou terminar. Jairo tinha um problema em casa. Ficou em casa, veio para o culto. Veio servir, veio adorar, veio suplicar. Foi o que Jesus fez quando terminou o culto? Foi na tua casa. O centurião veio para o culto. Foi o que Jesus disse? O milagre está acontecendo lá na tua casa. Está na Bíblia ou não está? Era 22 quilômetros de distância. Foi olhar a hora do culto, né? 7 horas. A doença foi embora no exato instante que Jesus falou. Glória a Deus. Se ele não estivesse lá, o paralítico foi levado por 4. Chegou lá, a igreja estava. Lotada. Eita. Dava para entrar? Tinha cadeira para sentar? Procurar um lugar. Se não tiver cadeira, eu vou embora. Não precisa de cadeira, eu fico. Deixa eu entrar pela porta, não entra. Pela janela, não entra. Porta do fundo, não entra. Vamos embora, vamos nada. Eu vim para o culto. Foi. Glória a Deus. Eu vim adorar, eu vim buscar minha mesa. Eu vim para o lugar certo, eu vim para a casa onde Jesus está. Rapaz, só tem um jeito aí. Arrebenta esse telhado, abre aí. Tá. Dono da casa não vai reclamar não. Glória a Deus. Depois conserta. O dono da casa é Jesus. Abriu o telhado. Fizeram um mecanismo lá. Um carretelzinho. Desceram o paralítico. Colocaram ele aonde? Nos pés de Jesus. Se ele vai embora. Se ele volta. Se porque não deixaram ele entrar, ele fosse embora. Se porque não tinha uma cadeira para sentar, ele tivesse ido embora. Ele tinha voltado para casa do jeito que veio. Muita gente volta para casa do jeito que veio, porque não vem adorar, não persevera, Não espera nem a bênção. não espera, não busca, não dá o devido lugar, se revolta. Ei, eu sou paralítico, sai do meio, mano, mal educado. A lei manda fazer isso. Não quer deixar eu entrar? Eu vim aqui por Jesus. Aleluia. Ah, mas tem alguém que olha atravessado para mim. É Jesus está olhando atravessado para tu? Eu ouvi dizer que tem alguém que vai para lá que não gosta de mim. É Jesus que não gosta de tu? Fala comigo, Senhor. Quando eu não era crente, tive um problema lá com alguém que não era crente. E essa pessoa congrega lá na mesma igreja. Eu não vou não. É Jesus que teve um problema contigo ou resolveu todos os teus problemas? Glória a Teus Deus. problemas. Olha a lição do paralítico. Ah, mas eu estou doente. Então o paralítico não ia para o culto. E pior do que muitas doenças é uma paralisia. Não podia nem andar. Está doente? Vem para o culto. Pastor, eu estou fraco. Ficou em casa. Meu pai, pastor, pegou pesado. Estou só usando a linguagem bíblica. Crente fraco, lugar de crente fraco. Pastor, não estou gostando desse negócio. Tente me provar que lugar de crente fraco é em casa, por favor. Tente me provar que lugar de crente enfrentando luta é em casa. Tente me convencer que crente com problema de saúde, a não ser algo que comprometa, a oração chega lá. Chega ou não chega? Chega. Mas tem doença, irmão, que a pessoa cria. Tem doença que a pessoa faz. Tem doença que dá para vir para o culto. Dá para pregar, para louvar e adoecer Dá. no dia daquele. Sim, e tem doença que dá para chamar 4 para carregar também. Dá ou não dá? Dá. Não der para vir com as pernas, tem quem ajude, quem carrega. Mas tem uma coisa, quando chega no lugar onde Jesus está, aí tudo é diferente. O milagre acontece, porque o dono da casa faz milagre. Guarde isso. Se ele não vai, como é que ele voltaria? Se ele não entra, do jeito que foi levado. Se ele não vai, ia morrer paralítico, mas ele foi. E quando foi que ele voltou? Carregando a cama nas costas. Sozinho, pai. Sozinho. Ei, cama velha, tu me carregou muito tempo, né? Agora eu vou te carregar. Agora eu te carrego. Ei, problema, tu me atribulou muito tempo. Agora eu estou aqui só comemorando aqui, ó. Onde é que você coloca o troféu, né? Aqui? Eita.
Traduziu ou não? Traduziu não? A cama estava servindo de troféu para ele mostrar que aquele que é todo poderoso fez ele vencer o maior problema da vida dele. Aonde? No lugar onde Jesus está. Não esqueça disso. Deus te abençoe, que seja assim com a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.